Bem-vindos então à nossa segunda aula aqui, nossa aula 2 do segundo curso, do curso 2 do módulo 3 do nosso projeto aí Bons Conselhos, do nosso curso de Bons Conselhos. Como a gente disse na aula anterior, a gente começou a falar sobre parcerias, trouxemos algumas questões relativas à parceria já, e vamos então dar continuidade na aula 2 a essa temática. Bom, entendendo então que o Estado naquele momento era muito omisso e acabou forçando com que a sociedade, muito aí incentivada pela questão religiosa, começasse, através desses movimentos, a atender esse público invisível, tá? Esse movimento começa a gradativamente ganhar força, tá? O Estado continua ali omisso, mas esses movimentos começam a ter uma organização maior. E eles precisam, então, dessa organização. Aí a gente fala, inclusive, de questão financeira. Porque eles começam a se entender que quando eu busco uma quantidade significativa de crianças que são órfãos, que estão na rua, e coloco dentro de um local, só na minha lógica do onde come um, come dois, isso não acontece mais. Eu preciso aí de um apoio maior. Eu preciso aí aumentar essa estrutura. Eu preciso sair desse papel de mero movimento, onde aqui a coisa é desorganizada, eu pego um ali, pego um aqui, ponho debaixo da minha asa aqui, e eu misturo ali, trabalho com criança e adolescente, também trabalho com idoso, acolho uma viúva, e aquilo fica muito, muito confuso e muito misturado para uma mudança, tá? Onde eu busco aí uma ampliação e mesmo uma especialização em cada demanda, tá? Então, esses movimentos começam, então, em uma lógica de sair dessa coisa de abraçar todo mundo e eu começo a abraçar alguma determinada vulnerabilidade para conseguir me organizar e conseguir atender de fato. Tem um ditado que diz mais ou menos assim, quem atende tudo, na verdade, não atende nada, porque ele não consegue entender efetivamente o que é a demanda. Eu sempre, nos municípios onde a gente faz um acompanhamento, e principalmente com a equipe técnica, a gente sempre diz isso. Muitas vezes, aquilo que o usuário apresenta não é realmente a sua demanda. A sua demanda é outra. E a gente, enquanto equipe técnica, tem que ter a noção ou o conhecimento técnico, profissional, de fazer e saber fazer essa leitura. E aí, efetivamente, atender aquele usuário na sua demanda. Isso é o que as entidades, que as OSCs começaram a ver a necessidade de fazer. Porque eles estavam atendendo o que era superficial. Então, eu tinha uma criança com fome, eu atendia essa criança fazendo o quê? Dando comida para ela. Eu vou lá, pego um arroz, pego um feijão, pego uma carne, arranjo. Claro, gente, nessa época não necessariamente assim, mas eu pego ali aquela comida, eu faço uma comida, entrego para ela, ela come e vai embora, amanhã está batendo na minha porta de novo. Depois de amanhã de novo. Ou mesmo hoje, mas na parte da noite, ele está de novo. Porque o cerne do problema, que é a vulnerabilidade financeira, a gente não está trabalhando, porque a gente nem está vendo. Por isso que os movimentos precisam se organizar. Eles começam a entender que essa lógica, que essa demanda está grande demais. E não dá para eles trabalharem só na superfície. Eles precisam aprofundar e ter condição de atender isso lá no âmago. Porque senão isso não vai funcionar. Isso, gente, é o embrião da política pública de assistência social. E da política pública de atenção à criança e adolescente, principalmente. Porque quando a gente pensa em política pública de assistência social voltada para criança e adolescente, eu estou pensando em política pública de trazer dignidade, de, no fundo, ir lá na base, entender a demanda real do usuário. E a partir daí eu conseguir trabalhar para que aquela demanda superficial não apareça mais. É isso que as OSCs começam a perceber com o passar do tempo.
nossa, nós não temos mais condição de realizar só nesse superficial. A gente precisa se organizar para dar conta em um outro nível. E aí, sozinho, elas não conseguem fazer. Tá? Mesmo com essa organização, as demandas, então, só aumentaram. E a omissão estatal não ajudou na melhoria do quadro, forçando, então, essas OSCs terem que mudar de conduta. É, então, que percebendo o volume, percebendo toda essa situação vivenciada, e a partir do momento que as OSCs começam a bater na porta do Estado e pedir ao Estado para enxergar aquelas pessoas, porque foi isso essencialmente que aconteceu, quando as OSCs começam, as organizações sociais começam a ter que se organizar, começam a ter que buscar a fundo a demanda, atender essa demanda, e percebem que sozinhas elas não dão conta, elas vão buscar daquele que efetivamente é o primeiro que tem que fazer, que é o Estado. E aí, aquela população, aquela vulnerabilidade que era espalhada e que era fácil de fingir que não existia, passa a ser concentrada, a ter voz, porque eu tenho uma OSC, um movimento que começa a falar por ela, começa a ganhar espaço, começa a incomodar. Então, o Estado tem uma reação muito forte a isso. Ah, vocês estão aqui. A ideia, mais ou menos, a gente não queria mexer com isso. Vocês que resolveram mexer. E agora vocês vão incomodar? Então, tudo bem. Já que é para a gente fazer esse papel, então nós vamos fazer direito. E aí o Estado, então, muda toda a sua lógica. E começa, então, a concentrar todas as ações para ele. Então, eu falo, você não precisa mexer com isso, que nós vamos mexer. Vocês não precisam trabalhar com isso, porque é o Estado que vai dar. Então, o Estado que vai ter que dar saúde, o Estado vai ter que dar educação, o Estado vai ter que dar um acolhimento para essas crianças que estão na rua. O Estado vai ter que assumir o seu papel de dar um recurso para essas pessoas que estão aí. O Estado vai ter que assumir esse papel de fornecer comida para esses que estão com fome. Entendam que isso não traz uma evolução. Porque aquele momento que as OSCs estavam começando a entender que o papel de atender essa demanda superficial não funciona e que eu preciso de analisar a fundo a demanda dos usuários para poder conseguir trabalhar de forma decente, né, e evitar com que essas consequências superficiais se apresentem, toda essa evolução que começa a ter, o Estado joga por terra. Porque eu não quero mais saber de você, então não vou te ajudar, você vai continuar desorganizado e mais, você não vai poder fazer. Quem vai fazer esse acolhimento somos nós. Lembra aí quem participou, fez os nossos outros módulos, né, os outros cursos? Lembra que a gente falou lá na lei, quando vem a lei Matos, que vem trazer então a FUNABEM? Olha aí o exemplo de que o Estado resolve assumir todo esse papel e retirar do terceiro setor essa função. Então, eu abro uma FUNABEM e coloco os meninos tudo lá. Os meninos problemas, então, já que você quer ajuda e eu não vou, para eu dar ajuda, eu prefiro fazer. Então, eu vou lá e crio a FUNABEM. Logo depois, a gente cria quem? Cria o quê? A FEBEM. Tudo para quê? Colocar aqueles meninos lá. Já que você está querendo ajuda, eu não vou te ajudar, eu vou fazer, pode deixar que eu vou fazer. Mas num contexto em que a evolução que as OSCs tiveram foi descartado. O Estado não quis saber se a OSC estava buscando um apoio, porque entendeu a necessidade de aprofundar mais nas situações e atender o cerne para evitar que essa superfície apareça. Não, o Estado vai naquela mesma lógica antiga. Você está com fome? Eu vou te dar comida. Se você está sem teto, eu vou te pôr no lugar. Se você está sendo violento, você está sendo agressivo, eu vou te prender. Não se preocupa com o estudo, com entender a lógica daquilo que está acontecendo. Isso traz uma regressão, porque as OSCs que estavam evoluindo param naquele momento e involuem. E o Estado, que não fazia nada, resolve começar do zero e descaracterizar tudo que os movimentos sociais conquistaram e perceberam, né, e viram aí a necessidade de uma organização. Então, gente, dessa forma, né, essa forma, assim como a omissão total do Estado e o trabalho só, né, e único, exclusivo para os movimentos sociais não funciona, não dá conta do tamanho da demanda,
esse movimento totalmente oposto, no sentido do Estado assumir tudo, também não funciona. E na prática, o que aconteceu era que ou os serviços eram realizados de uma forma extremamente precária e mal feita, só para dizer que o serviço existia, ou então o serviço sequer era executado. E havia uma falsa indicação de que aquilo efetivamente funcionava. Era, mais uma vez, o Estado tampando os olhos para aquilo que estava efetivamente acontecendo. Então, quando eu pegava aqueles meninos e botava lá nas FUNABENs, ou nas FEBENs, toda a situação lá dentro, toda a violência que acontecia, as vulnerabilidades, as situações que ocorriam lá dentro de violação de direito, o Estado fingia que não acontecia. Então, eu estava alegando que estava os protegendo e, na verdade, eu estava os violentando. Então, o serviço estava funcionando, porque eu tinha lá esse local de acolhimento, né, e tanto para crianças vítimas de violência, quanto crianças e adolescentes, né, ou adolescentes que cometiam um ato infracional, então tinha esse espaço, e onde eu colocava todo mundo junto. E eu fingia que nada acontecia. Claro que isso, gente, é uma situação que ainda acontece, tá? Mas a gente vai dizer que nós estamos num processo hoje de evolução. Tá? O Estado, então, resolve fazer isso, tomar da iniciativa popular essas ações, desconsiderar totalmente e fazer as suas ações de forma atabalhoada. Tá? E aí, como a gente já disse, na prática o que acontecia era, ou o serviço não era ofertado, então eu dizia que não tínhamos, por exemplo, questão de fome no país, porque a gente estava conseguindo andar com as coisas, né? Mas na verdade eu estava tampando o sol com a peneira porque eu não tinha nenhum projeto voltado, por exemplo, à distribuição de renda, para fazer com que essas pessoas tenham algo para poder alimentar, né? Eu não tinha nenhuma concessão de um benefício, por exemplo, de cesta básica. Toda essa lógica de política, né, socioassistencial, era jogada por debaixo do tapete. Tá? E eu fingia que nada disso acontecia. Continuava nessa lógica de fingir que nada acontecia. Mas como agora eu não queria ajudar, eu tinha que calar essas vozes que apareciam. E a forma que eu tenho que calar eu pego, falo o que vou fazer, finjo que estou fazendo, ou faço mal feito, ou eu nem faço. Mas eu continuo fingindo que estou fazendo. Então, foi essa situação que nós chegamos, né? A esse momento em que há uma mudança do Estado totalmente omisso para o Estado concentrador, o espaço, o momento do Estado, pai de todos. Quem não se lembra dessa frase? O Estado enquanto pai de todos, responsável aí por zelar por todo mundo em todos os aspectos. Isso também não funcionou, porque a lógica que os movimentos sociais estavam chegando lá atrás foi a mesma que o Estado começou a chegar aqui na frente. E ele começou a perceber que esse tipo de ação superficial não funciona. Então eu preciso pensar uma lógica de política pública, tá? Uma lógica de evolução, onde eu, enquanto Estado, não vou ficar só com as responsabilidades sozinho, mas também não vou passar toda a responsabilidade para a sociedade. Assim como eu não vou ter a sociedade sozinha tentando dar conta dessa situação, mas também ela não vai ficar totalmente fora dessa situação. É essa lógica de trabalho em conjunto que gera as chamadas parcerias. O Estado chega à conclusão de que ele precisa da sociedade civil e a sociedade civil também chega à conclusão que ela precisa do Estado, cada um dentro de um papel, e que a melhor solução é nós dois, juntos, em conjunto, ofertarmos esse serviço. Bom, então a gente chega então no final da nossa aula 2 e vamos então para a nossa aula 3, onde a gente vai, né, chegar aí nessa evolução histórica, finalmente na consecução analógica das parcerias, né? E finalizar essa parte de parceria, já vai preparar a gente para o nosso próximo módulo, tá bom? Vejo vocês então na nossa próxima aula.